Olá, senhoras, olá, senhores, todos que nos acompanham aqui no nosso podcast Mesa de Debates, todos os amigos, amigas, bem-vindos aí. E bora lá, hoje estou aqui, André Bom Tempo, no Parque da cidade de São José dos Campos, o Parque Roberto Burle Marx, cobrindo um ato, uma manifestação que falará sobre as questões da privatização do parque e até acender o debate sobre essa questão da privatização, né? A prefeitura não utiliza esse termo, os defensores, né, não utilizam esse termo, porém, aqueles que criticam, né, a chamada entrega do parque para a iniciativa privada são diretos e retos nessa questão. E é justamente isso que nós vamos ouvir e entender, né, as colocações aqui postas e, claro, outros assuntos aí também referentes à questão desse patrimônio público, também a parte de preservação ambiental, entre outros destaques no dia de hoje. A manifestação é organizada por diversas entidades, desde segmentos mais independentes, né, como professores, intelectuais, ativistas pelo meio ambiente aqui de São José dos Campos e também organizações político-partidárias, sindicatos, entre outros. Neste primeiro trecho, vamos ouvir na sequência o sindicalista Macapá, também o professor ambientalista Poeta Moraes e o sindicalista Cabral, dos Químicos. Vamos dar início aqui à nossa manifestação organizada pelo comitê que está contra a concessão, que na verdade nada mais é do que privatizar, dar para uma empresa um dos maiores patrimônios de lazer e cultural da população joseense. É um verdadeiro absurdo, um crime, o que o Anderson Farias e essa sua turma estão querendo fazer. Olha o ponto que chegaram. Querer se desfazer de um dos patrimônios mais importantes da população joseense e colocar nas mãos de empresas para virem aqui explorar, ganhar dinheiro e excluir a população do direito ao lazer e do direito à cultura. Mas aqui em São José dos Campos, o movimento social, ele está organizado, ele está na luta, fazendo uma grande campanha contra essa concessão e contra essa forma de privatização do parque da cidade, que o prefeito do PSD, o Anderson Farias, pretende fazer a toque de caixa. Nesse sentido, a manifestação de hoje é mais um passo na grande campanha que nós vamos fazer e que vai culminar com um grande ato aqui neste local, no dia 27 de junho, que é o aniversário da cidade de São José dos Campos, e nós queremos dar um recado para o prefeito da cidade, que nós não vamos abrir mão desse patrimônio público, desse espaço público da população joseense e que é cartão postal da nossa cidade. Então, para dar início aqui ao nosso ato, gostaria de chamar aqui as lideranças que estão presentes para fazerem uso da palavra, esse contraponto a esse seminário, que é uma vergonha que a Prefeitura de São José está fazendo, que tem como objetivo criar uma narrativa para justificar tamanho ataque ao patrimônio cultural, social, ao lazer da população joseense. E isso nós não podemos deixar. É por isso que amanhã de hoje nós estamos fazendo esse ato aqui e a campanha está nas ruas coletando assinatura para dizer ao Anderson Farias: tire as suas garras do Parque da Cidade. O Parque da Cidade é do povo, o Parque da Cidade é do joseense. Não a concessão e não a privatização. Bom dia.
dia. Gostei desse bom dia. Eu me chamo Moraes, sou professor, poeta, ambientalista, ciclista, né? Faço parte da Frente de Defesa do Direito da Cidade, Desperta São José, e também sou colaborador da Associação de Favelas aqui de São José dos Campos. Muito bem, todos nós sabemos que essa área maravilhosa, esse paraíso, né, joseense, foi conquistado com muita luta. Isso aqui não foi doado. Isso aqui foi fruto de uma conquista popular. Essa área é, acima de tudo, um patrimônio ambiental, um patrimônio histórico, paisagístico, arquitetônico. Essa área, ela é indefinível pela sua beleza, pela sua grandeza e pelo que ela representa para a história de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Portanto, essa área é indispensável para a população de São José dos Campos. E, por consequência, ela não pode, sob hipótese alguma, sofrer um processo de concessão que, no nosso entendimento, é um trampolim para a sua privatização. Até porque, se é uma área pública, ela deve ser tratada de forma tal que a sociedade tenha acesso a todas as informações. A coisa pública não pode ser tratada como se fosse algo privado, como se fosse uma propriedade particular. E o prefeito de São José dos Campos está agindo dessa forma. Ele se entende como sendo proprietário desse parque, e ele não é proprietário desse parque. Quem é proprietário desse parque é o povo. E por isso que nós estamos aqui chamando a atenção das pessoas que frequentam esse parque. E destacando, em alto e bom som, o Parque Municipal Burle Marques, conhecido como Parque da Cidade, é do povo. É do povo, e não do prefeito, e não de grupos econômicos, e não de empresários. Portanto, nós vamos manter a nossa mobilização, nós não vamos aceitar, sob hipótese alguma, que essa área belíssima, esse patrimônio histórico, paisagístico, ambiental, seja entregue para esses grupos econômicos que só priorizam o lucro. E nós temos o entendimento que, se houver a privatização desse parque, grande parte da população que frequenta essa área será expurgada dela, será privada de frequentá-la. Porque, afinal de contas, na medida que haja uma mercantilização desse espaço, certamente uma grande parcela da população que frequenta esse parque será excluída dele, será impedida de usufruir daquilo que ele oferece ao conjunto da população de São José dos Campos. Então, nós estamos aqui na frente desse parque, manifestando o nosso inconformismo com esta proposta do prefeito em fazer concessão desta área pública, e, no nosso entendimento, isso é um passo para a privatização do Parque Municipal Burle Marques. Quero reiterar aqui, em alto e bom som, que essa área foi uma conquista pública, e num passado não muito distante, outras administrações, particularmente do PSDB, até então, desejaram privatizar essa área, mas ela só não foi privatizada porque houve a mobilização de movimentos sociais, houve a mobilização de ambientalistas, de sindicatos e, sobretudo, a participação do Ministério Público, porque o Ministério Público foi provocado e a manifestação do Ministério Público foi contrária
a privatização dessa área. Por quê? Porque quando ele foi instituído, segundo o Ministério Público, passou a ser uma área de domínio público. Portanto, seria inconcebível, inaceitável, inadmissível que essa área pública fosse privatizada. Então, estão pretendendo reeditar essa política privatista no Parque Municipal. E nós entendemos que é indispensável, nesse momento, que a população abrace esse parque, que a população se irmane a todos aqueles que estão com disposição de luta para impedir que esse parque seja privatizado. É fundamental que a população que frequenta esse parque esteja conosco, que essa população se manifeste, que essa população demonstre a sua insatisfação e o seu inconformismo com a proposta de privatização dessa belíssima área que pertence a todos. Bom dia às companheiras, bom dia aos companheiros. Eu acho que é fundamental, eu acho que é um primeiro ato que nós vamos fazer, de muitos que nós vamos estar fazendo aqui. Né? Se precisar, nós vamos ocupar esse parque, porque é fundamental essa luta que contra as privatizações, as concessões que têm acontecido, não só aqui em São José dos Campos, mas a gente tem visto que ano eleitoral é incrível, é uma coincidência, né? Porque ano eleitoral começam a privatizar tudo. Será que essas mesmas pessoas, esses mesmos empresários que querem meter a mão em setores públicos, será que não são eles que financiam as campanhas eleitorais desses candidatos? Porque nós estamos numa luta muito grande contra a privatização da Sabesp no estado de São Paulo, por exemplo, que querem entregar água para o setor privado. A água que é o bem mais valoroso da humanidade, entregar para o setor privado no nosso estado. E agora aqui o prefeito vem querer privatizar o parque da cidade. Nós aqui, em nome do Sindicato dos Químicos, queremos dizer que nós não vamos aceitar e a gente vai mover todos os nossos esforços, não só do Sindicato dos Químicos, eu faço parte também, sou secretário de Meio Ambiente da Federação dos Trabalhadores Químicos do Estado de São Paulo. A gente vai mover a federação, mover o Sindicato dos Químicos, também junto com a CSP com Lutas, a gente vai estar aqui nessa luta com a Cooperada. Eu não tenho dúvida que, a partir do momento que a gente conscientize a população de São José, o que a Prefeitura quer fazer com esse bem tão rico da nossa cidade, entregar para o setor privado, quando a população tiver consciência disso, nós vamos assim mover a população e aí derrotar mais esse ataque brutal da Prefeitura de São José dos Campos. Por isso é fundamental, todos nós, os nossos materiais, nossos boletins, espalhar para toda a cidade, toda a população, esse ataque brutal que tem sido feito. E não tenho dúvida que dessa forma a gente vai derrotar esse ataque da Prefeitura de São José dos Campos. Obrigado, companheiro. Também participaram e falaram no ato o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Heller Gonçalves, também o Cosme, dirigente da Associação de Favelas de São José dos Campos, e o professor Maurílio. Muito bom dia a cada companheiro, a cada companheira que está aqui presente, para a gente realizar esta manifestação, que seja mais uma de muitas que a gente vai fazer e que a gente vai construir através desse comitê de luta contra a privatização do Parque da Cidade. Nós, do Sindicato dos Metalúrgicos, da militância do PSTU, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, estamos juntos nessa campanha com as demais entidades, com as demais organizações. Nós estamos no Sindicato dos Metalúrgicos, passando o nosso abaixo-assinado, coletando as assinaturas. É importante a realização das manifestações e nós, enquanto entidades, enquanto partido, se posicionar. Agora, nós temos que fazer essa discussão com toda a sociedade. A gente está vendo que tem os companheiros que estão passando nas feiras e a gente precisa discutir como que a gente vai ampliar essa nossa mobilização através de fazer a conscientização do povo joséense. Nós temos que discutir da gente ir para os bairros,
os sindicatos de levar essa discussão para o chão da fábrica, no debate nas assembleias, nas lutas que tiverem junto com os trabalhadores. Essa é a única forma da gente barrar esta concessão, que é uma privatização, que é uma venda que o prefeito quer fazer. Esse prefeito que a gente sabe muito bem que não gosta de pobre, quer fazer a discussão do meio ambiente e, junto a isso, quer retirar os moradores da comunidade do Banhado, que no final do ano passado teve que fazer muita luta e muita resistência minimamente para garantir de forma judicial a permanência naquela comunidade. Porque esse é o lado deles, que são capitalistas, de estarem do lado das grandes empresas, de estarem do lado do poder econômico e não de estarem do lado do povo pobre, do povo trabalhador. Porque o que a gente vê de discurso do prefeito, e esse evento que vai acontecer aqui hoje, é parte dessa propaganda que ele está fazendo, é de dizer que concessão não significa privatização. Concessão significa privatização, sim. E, infelizmente, a gente está vendo uma política privatista nos municípios, a gente está vendo no Estado, como recente exemplo da privatização da Sabesp. Eles também querem privatizar o metrô, eles querem privatizar a CPTM e, infelizmente, é parte também de uma política do governo federal que também vem fazendo privatizações país afora. Nesse sentido, a esquerda toda precisa se unir, se mobilizar, mas para a gente está falando a realidade. Nós temos que ser contra todo tipo de privatização que tiver no município, que tiver no Estado, mas que vim também como proposta do governo federal. E mais do que isso, a única forma da gente garantir o acesso à cultura, o acesso ao lazer, o acesso ao esporte, ao espaço social, que é o que cumpre aqui esse parque no dia de hoje. O que a gente vê é principalmente as famílias mais pobres que a gente tem aqui na cidade utilizar esse espaço no final do ano. Porque o filho do rico, ele tem uma condição de frequentar outros lugares. O filho do pobre, ele não tem. Mas a única forma da gente garantir lazer, da gente garantir esporte e acesso à cultura para a nossa população passa por a gente destruir esse sistema capitalista e a gente construir uma outra sociedade, uma sociedade socialista. Nós do Sindicato dos Metalúrgicos, nós do PSTU, estaremos junto nessa campanha e que a gente vá para os bairros fazer essa discussão com a população. Somente com a mobilização popular a gente vai conseguir ir para cima do prefeito e a gente barrar essa concessão privatização. Vai ser com muita luta, mas a gente está aqui à disposição, porque o parque não pode ter um dono. O parque ele é do povo. Bom dia! Bom dia! Sabe que Moraes tem bom dia? Que bom, né? Que bom a gente estar aqui, né? Tá falando com os companheiros aí, né? Que bom a gente estar na trincheira de luta, que bom que tem nós que fazemos a diferença, né? E para quem está se adentrando no Parque da Cidade, esse parque é uma luta, uma conquista. Quando se lembra que quando a doutora Ângela tirou da mão dos empresários, que isso aqui seria um super condomínio. Foi uma campanha na rádio, tinha um desgraçado chamado Antônio Leite, né? Quem não se lembra da desgraça chamada Antônio Leite, né? Batia dia e noite contra o que era para ser entregue para o povo. E o dia que nós viemos aqui com o Hermeto Pascoal, Hermeto disse que era um lugar como esse, era um patrimônio. A gente viu ao céu vindo aqui, falando a mesma coisa, foi um dos parques mais bonitos que ele já tinha visitado. Quantas autoridades, quantas pessoas passam nesse parque aqui, e agora veio um ser que primeiro, só tu olhar do outro lado ali de esquerda ali tem um teatro. Ali tem um teatro ali. E o teatro é invertido ainda. Já foi pago o segundo andar, está todo invertido, mas está ali. Essa é a competência do privatizista, entregando o que é nosso. E esse patrimônio aqui, que hoje não custa nada, a juventude que está ali, passando ali, ó, tem esse campo aí, que é um campo gratuito. Com a privatização não existe isso mais. A bica de água que está ali, não existe mais essa bica de água. A festa do mineiro,
Não vai existir a festa do Mineiro mais. Por que, uai? Porque vai ser tudo entregue à ganância da especulação. O estacionamento aqui hoje é gratuito. Aquela esquina ali, ó, vai ser tudo proibido. Porque tudo tem que ter lucro, tudo tem que ter preço. E ontem, ontem, na feira de Santana, eu ainda falei com a companheira, quantos trabalhadores pobres ali de Santana passavam e apoiavam isso aqui. Eu falei para ele, eu não tenho 20 conto, cara, no estacionamento. Eu não tenho dinheiro para pagar para o meu neto passar na roda gigante, num restaurante. Eu não tenho isso. Se você tem, apoie. E essa indiferença, a gente está vendo hoje em Porto Alegre. Essa que é a indiferença do povo. Quando a gente vem, esses valorosos companheiros que estão aqui na rua, humilhado, xingado, a consequência está lá em Porto Alegre hoje. Cidades imensas debaixo. Pode tirar fotografia, querido? Ixi. Aí, imenso hoje. Está debaixo d'água. Só foi notícia que agora o aeroporto Salgado Filho, o rico, não consegue mais pousar suas aeronaves. Aí nos igualamos. Aí nos igualamos na tragédia. Porque enquanto está morrendo pobre, negro, como estou lá no Saí, é só negro e pobre periférico que se foda. Agora começou a pegar a classe média alta e começaram a colocar na pauta o aquecimento global. Começaram a colocar na pauta, ou tu se mexe ou tu está morto. Você imagina o tamanho daquela de água caindo lá em cima, no Buquirinha, aqueles morros do Buquirinha. Você imagina aquela aguaceira descendo no Rio Cambuí. E o que São José está preparado? Não tem preparo para isso, o que prepara é só a privatização. Então, gente, sou mais um, muito contente de estar aqui hoje. Eu falei para o companheiro Cabral, Edson, o companheiro ali, quanto que saudade nas portas das fábricas, né? Puta que pariu, eu apanhava igual boi ladrão, né? Mas nós estamos aqui na luta, estamos aqui na resistência. Graças estamos nós, graças à vida de cada um. Cada uma que está aqui hoje. Muitas graças pela vida da gente e que dê sangue, dê força. O Senhor venha com a gente para a gente arrebentar esse privatizista, arrebentar esse nazista. Inclusive, lembrando, né? O próprio filho dele na Irlanda. O próprio filho dele na Irlanda sofreu o quê? Um preconceito racista. Foi atropelado e perdeu, amputou uma perna. Então, todos nós somos iguais. Não somos diferentes. Todos nós somos arco-íris, né, Moraes? Um abraço. Obrigado. Meus companheiras, sou o professor Maurílio, dou aula no Estado, aposentado da Prefeitura. Faço parte do Núcleo de Educação do Partido dos Trabalhadores. Sou diretor do Sindicato de Servidores Municipais. Essa luta nós começamos desde o primeiro dia que o prefeito anunciou esse projeto. Um projeto absurdo, né? Que causa impacto ambiental, porque construir área verde, né? Imagina o impacto da flora, da fauna, da vegetação desse espaço do Parque da Cidade. Tem um impacto cultural, que nós temos aqui uma antiga fábrica tomada pelo patrimônio público. Nós temos também um impacto social, porque o que o prefeito está querendo fazer aqui é elitizar a presença de pessoas aqui no parque. Somente quem tem recursos, somente quem tem dinheiro vai poder frequentar o Parque da Cidade. Então, é uma forma de afastar a população mais pobre desse espaço, dessa área de lazer aqui de São José dos Campos. O parque é do povo, o parque é nosso. E sempre esteve aqui na mão do povo. As administrações do PSDB, Eduardo Cury, Emanuel Fernandes, né? E agora o Anderson, nunca pôs um dinheiro, um centavo aqui para melhorar as condições do parque. Agora vão gastar 80 milhões, né, para deixar o parque bonitinho e entregar para os empresários para construir shopping, construir restaurante, roda gigante aqui no Parque da Cidade, que certamente vai agradar a elite da cidade. Vai se transformar o Parque da Cidade numa área de lazer para a elite da cidade. E o povo de São José dos Campos, o povão mesmo, vai perder essa área. Já não vai mais poder nem pegar água aqui da bica, porque a água vai ter que comprar. Estacionar o carro vai ter que pagar. Então nós estamos aqui junto com os sindicatos, movimentos sociais, nessa luta
vamos fazer uma grande jornada de luta agora nos próximos meses, porque a nossa finalidade é que esse parque continue na mão do povo de São José dos Campos e que os investimentos aqui sejam para dar mais conforto ao usuário do Parque da Cidade, com mais segurança, com mais saúde, com mais educação aqui dentro do Parque da Cidade. Então nós não podemos permitir. Nós vamos levar essa campanha para a cidade toda, para que a cidade toda defenda o Parque da Cidade. E finalizando essa matéria, finalizando o ato, também foram ouvidos a Alice, jovem presidente do DCE do IFSP, aqui de São José dos Campos, e também o ex-vereador Tonhão Dutra. Acho que grande parte me conhece aqui, meu nome é Alice, né? Eu sou do Movimento Correnteza, sou da Unidade Popular também, né? Acabei chegando um pouco atrasado aqui, mas queria reforçar o que eu ouvi da fala do último companheiro, que é o quê? A gente precisa, né? Além dos atos, das manifestações aqui no parque, a gente precisa conversar com a classe diretamente. Porque pensa comigo assim, aqui no parque, no dia de semana, quem tanto consegue vir aqui? Eu consigo vir aqui porque minha faculdade está de greve, né? E porque no momento eu não estou trabalhando. Mas a maior parte da classe trabalhadora não consegue estar aqui no dia de semana. Quem consegue estar aqui num dia de semana, em grande parte, é o pessoal que vai ser menos afetado por isso, né? Então a gente tem que pegar uma perspectiva de conversar diretamente com as pessoas que já não têm acesso ao parque. Porque pensa comigo, se essas pessoas já não têm acesso ao parque, primeiro de tudo, né? Porque para chegar com a família aqui, você vai pegar um ônibus, né? Se é uma família de 5 pessoas, já é 30 conto. Já começa por aí. Aí a gente chega no parque, né? Tudo aqui é caro, a cidade toda é cara, né? As pessoas não visitam aqui. A classe trabalhadora, no geral, não visita esse parque. Eu posso dizer por mim, eu vim aqui para passeio, acho que uma vez na minha vida, né? Todas as outras vezes foi para atividade. E essa que é a questão principal. A gente tem que mostrar para a classe trabalhadora não só o que vai acontecer com o parque se privatizar, porque a classe trabalhadora já não acessa o parque. A gente tem que falar para ela assim, a gente tem que poder acessar isso. E se a gente começar a privatizar tudo, vai ficar cada vez mais inacessível, né? Porque a gente vê que não é só um parque da cidade. A gente vê os outros parques que a gente tem aqui, mas a gente vê sistema de saúde, a gente vê educação, tá tudo querendo ser privatizado. Não para o nosso ganho, mas para o ganho dos capitalistas, dos mais ricos que tem, né? E essa que é a questão principal. A gente tem que sair daqui, não com o espírito de chamar um outro ato para cá, no dia de semana de manhã, a gente tem que sair daqui para falar, vamos para as feiras, vamos para os bairros, vamos bater de porta em porta para conversar sobre isso. Conversar só sobre a privatização do parque? Não. Por quê? Quem consegue acessar esse parque? A gente vê aqui, está sempre vazio, né? A gente tem que falar sobre o acesso em geral da classe trabalhadora, que a classe trabalhadora não tem acesso a parque na cidade, não tem acesso à cultura, não tem acesso à educação. A educação que tem é precária, né? Então, eu acho que esse é o ponto principal para a gente pensar sobre, né? Para que a gente consiga fazer uma política que seja realmente acessível, né? Bater de porta em porta, ir em feira, ir na porta de fábrica, fazer realmente esse trabalho. E é isso que eu tinha para falar, gente. Obrigada. Bom dia, pessoal. A gente, quando chega atrasado, só tem que pedir desculpas, companheiro, de luta e de garra, porque às vezes chega aqui, não tem hora para chegar aqui, mas chega bem cedo. E a gente tem feito uma grande luta em defesa desse parque da cidade aqui, desde a época, doutora Ângela era prefeita aqui em São José dos Campos. Nós sofremos muito na mão da direita e da extrema-direita daqui de São José dos Campos, desde aquela época que já queria privatizar o parque da cidade. E eles continuam até hoje. Faz 20 anos que eles vêm trabalhando para poder privatizar esse parque da cidade. Passou pela mão de 3 prefeitos da direita e da extrema-direita aqui em São José dos Campos. Agora o atual prefeito que está aí, esse fantoche, que entrou aí pela porta do fundo e quer privatizar o parque da cidade, continuar com essa bobeira de privatização aqui em São José dos Campos.
Primeiro tentou privatizar a Sabesp lá no Parque Tecnológico, e nós fomos lá e barramos a privatização dele lá. Primeiro nós daqui de São José dos Campos, dos movimentos sociais, nós tivemos a honra de fazer essa questão de ser contra a privatização da Sabesp aqui em São José dos Campos. Eu tive aqui dentro conversando com vários trabalhadores do serviço público de São José dos Campos, que trabalha nessa beleza de parque da cidade aqui. Cuida todo dia, está cuidando do parque da cidade. Cuida muito bem, conforme todos que eu estou vendo aqui. Muitos trabalhadores que trabalham no parque da cidade têm um sentimento muito grande de perda com a privatização do parque da cidade, porque eles mesmos falaram que com essa privatização do parque da cidade aqui, é para colocar shopping aqui dentro, aqui, gente. Colocar shopping, colocar belezura e cobrar da população ingresso para poder entrar. Então nós não podemos deixar, apesar que nós somos minoria aqui trabalhando, mas a Zona Norte é a maioria da cidade onde que está instalado o Parque da Cidade. Eu quero aí cumprimentar o pessoal da Zona Norte, que tem feito abaixo-assinado pelos companheiros que estão trabalhando ativamente aqui nessa região, e dizer que mais de 50% da população da Zona Norte e da cidade inteira é contra a privatização, porque eu fiz essa avaliação aqui todinho, aqui dentro do Parque da Cidade. Eu tirei quase um dia para mim fazer a minha caminhada, que eu faço no dia a dia, aqui dentro, mas perguntando, pessoas que estavam caminhando, dona de casa, trabalhador, jovens, estudantes, pessoas que vêm aqui ler aqui, fazer parte da cultura escrita, fica debaixo de uma árvore, lendo, com paciência. Então, eu queria dizer e cumprimentar todos os guerreiros e guerreiras que é contra qualquer tipo de privatização, principalmente o Parque da Cidade. Não deve ser privatizado, nunca, e nunca deverá ser privatizado aqui em São José dos Campos. Bom, o ato encerrou aqui na porta, na entrada do Parque Roberto Burle Marx, conhecido aí, né, como o Parque da Cidade de São José dos Campos, e resolvi fazer aí uma pauta, digamos, diferente, né? Basicamente tínhamos aí os companheiros, né, os colegas de sempre aí da luta, da militância em geral, que vocês já conhecem, já ouviram aí, já vira e mexe ouvem, né, aqui no nosso podcast Mesa de Debates. Então achei pertinente, já que muitas vezes acabamos não fazendo, pegar aí mais as falas, até para deixá-las, vamos dizer assim, registradas, né? Ou imortalizadas, sejamos aí um pouquinho mais exagerados, mas para justamente servir como forma aí de repercussão do vídeo, de espalhar as falas que os companheiros fizeram e que seja de mote, né? Que seja aí de embate e um estimulante para que o resto da população, dos colegas que estejam aí nos acompanhando, ouvindo, também se mobilizem, se sensibilizem com relação a tudo isso que está sendo colocado aí com relação ao nosso parque da cidade e, claro, todas as demais problemáticas aqui do município de São José dos Campos, entre outros.